descruzar uma mordida, para eu poder dar um contato melhor. Não é assim que se recupera a dimensão. Isso não é recuperação de dimensão, isso é levantar a dimensão vertical a esmo, de qualquer maneira. Então, é exatamente isso que você leu aqui antes de você começar esse vídeo. Tem muito mais paciente com perda de dimensão vertical do que você imagina. Pode ter certeza. E por que isso? Primeiro, porque a maioria dos dentistas acha que só existe perda de dimensão naquelas situações mais convencionais. Por exemplo, assim, quando o paciente tem perdas múltiplas de dentes, ou quando o paciente tem desgastes grandes de dentes. Mas não, tem muitas situações onde tem um monte de paciente que tem perda de dimensão. E eu vou te dar um monte de exemplo aqui, ó, aonde você vai ver aqui, ó. Primeiro, a foto de um lado dos dentes naturais do paciente, que não tem nenhum tipo de desgaste, não tem nenhum tipo de perda de estrutura, e você pode ver pela foto do rosto, e olhando o rosto desse paciente, vai me dizer se não tem perda de dimensão um paciente desse. E é claro que tem. Por quê? Porque a perda de dimensão ela não se dá só por desgaste e nem por perda de elementos. A perda de dimensão ela pode acontecer por vários motivos. Basicamente, os motivos não genéticos ou genéticos. Dentro dos não genéticos, a gente tem um desgaste, a gente tem também a questão da perda de dentes, mas a gente também aí tem questões de problemas de desenvolvimento. E esse problema de desenvolvimento ele pode ser genético, mas ele pode também não ser genético. Quando você tem coisas do ambiente da pessoa que influenciam no crescimento da mandíbula, ou mesmo influenciam no desenvolvimento correto desses dentes, dessa arcada do paciente. Então você tem, por exemplo, ali a questão da respiração do paciente com um respirador bucal, pacientes com problema de respiração. Você também tem situações de pacientes com hábitos parafuncionais de pequeno, e eu não estou falando de bruxismo, estou falando de outros hábitos parafuncionais, né, que podem levar a um erro no desenvolvimento dessa arcada, da questão óssea e também da erupção desses dentes. O uso prolongado de chupeta, de mamadeira. Então você tem diversas situações, além das genéticas, que podem ter aí questões de tamanho de dente, pode ter questões de crescimento ósseo, desenvolvimento dessa rebordo ósseo e várias outras situações, né, que podem levar realmente a um desenvolvimento incorreto desse terço inferior do paciente, levando ele a uma necessidade de recuperar a dimensão. A gente tem que parar de pensar que recuperar a dimensão vertical ela só pode ser feita em quem desgastou ou perdeu dentes e começar a entender que tem pacientes que deveriam ter tido um desenvolvimento diferente, que deveriam ter tido um desenvolvimento melhor, que não aconteceu por um desses outros motivos que eu acabei de citar, e a gente tem que recuperar essa situação para ele. Então, por isso, quando a gente fala em recuperar a dimensão, a gente fala em devolver para quem perdeu ou devolver aquilo que deveria ser para aquele paciente. Então tem muitas situações, e é aí que muita gente ignora, é devolver aquilo que deveria ter sido, porque a pessoa nem chegou à situação de ter uma dimensão correta, por aqueles montes de problemas que eu acabei de citar para você agora. E esse paciente tem essa necessidade, a gente tem que recuperar essa dimensão para ele, a gente tem que avaliar isso, tem que perceber exatamente qual era essa condição ideal para ele, para poder recuperar. E aí, pessoal, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal crescer, ter mais dentistas assistindo os vídeos e a gente trazer mais conteúdo com muita qualidade para vocês. Então vai agora, clica no like e se inscreve no canal. Valeu! E a outra coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que tomar cuidado, a partir do momento que a gente enxerga que um paciente precisa recuperar a dimensão vertical e a gente precisa começar a fazer isso, é o quê? É entender que você tem que devolver aquilo que o paciente realmente perdeu, ou aquilo que realmente deveria ter tido. E parar com esse negócio de assim, ah não, vê o primeiro contato prematuro, ah não, vê ali 2 milímetros só para poder abrir um pouquinho a oclusal dos posteriores para eu poder criar um espaço para fazer um tabletop, para eu poder descruzar uma mordida, para eu poder dar um contato melhor. Não é assim que se recupera a dimensão. Isso não é recuperação de dimensão, isso é levantar a dimensão vertical a esmo, de qualquer maneira. Né? Não, mas eu planejei. Não, isso não é um planejamento. O planejamento é ver a necessidade real do paciente. Até porque eu vejo muito paciente que eu vejo por aí, eu vejo de outros dentistas, mas que às vezes mandam pra gente poder avaliar, mas vejo também de pessoas que publicam em suas redes sociais, em casos que eu vejo em cursos, em congressos, aonde a pessoa realmente tem medo de recuperar essa dimensão vertical, aonde o paciente claramente tem um desgaste gigante na boca, de 5, 6 milímetros, e daí vai lá a pessoa e recupera 2 milímetros da dimensão do paciente, 3 milímetros da dimensão do paciente. Cara, se você perdeu 7, 8 milímetros de dimensão vertical, você não pode recuperar 2, 3.
você tem que recuperar os 8 que o paciente perdeu. Se o paciente não desenvolveu, você tem que buscar o que ele não desenvolveu corretamente e devolver aquela totalidade. Ah, mas o paciente vai ter dor? Não. Por quê? Porque em relação à ATM, em relação à musculatura, a situação que ele já apresenta, ela está alterada. Porque ou ela não desenvolveu da maneira correta, ou teve fatores que acabou diminuindo essa dimensão, mas de uma maneira ou outra, ela já está errada agora. O que você vai fazer é corrigir. E daí vem o teu ponto. Você vai corrigir como? Você vai corrigir pela totalidade ou você vai corrigir pelo meio do caminho? Porque se você corrige pela totalidade, você não só vai ter mais conforto do teu paciente, porque você vai colocar essa mandíbula espacialmente em relação à maxila na posição correta, e com isso você vai ter a relação dos dentes corretos. Você também vai ter toda a questão muscular adequada para essa situação, porque você está colocando tudo dentro do ideal para esse paciente, ou você vai fazer pela metade. E daí sim, obrigatoriamente, você vai ter que botar uma placa, que é o outro ponto que acaba levando. A gente vê um monte de dentista, muitas vezes colocando placa, muitas vezes é até pouco, tá? Mas geralmente colocando placa nos seus pacientes quando eles terminam os tratamentos. E por que isso? Ah, não, para proteger, para não quebrar, porque se quebrou uma vez, vai quebrar outra vez? Ah, ou porque senão... Não! Por favor, se você for fazer algum tratamento do teu paciente para obrigatoriamente ter que colocar uma placa, se eu fosse teu paciente, eu nunca ia fazer. Se você começar a perguntar para os teus pacientes se ele se sente confortável pelo fato dele ter que usar uma placa depois de um tratamento desse, se faz sentido na cabeça dele ele ir na tua consultório para corrigir um problema e ser obrigado a utilizar uma placa, ele vai falar para você a verdade, que não faz sentido nenhum. Só faz sentido para quem está colocando. Agora, por que isso acontece? Porque a gente vê tanta gente indicando e preconizando o uso da placa depois de um tratamento reabilitador ou estético, pelo um motivo muito simples, porque não está tendo respeito às questões funcionais e principalmente fisiológicas do paciente. Porque tem muito dentista que no seu planejamento acaba realmente até tendo problemas em conseguir uma relação cêntrica, em conseguir um suporte posterior adequado, de conseguir fazer os movimentos de desoclusão sem nenhuma interferência. Agora, tem muita gente que já consegue fazer isso, porque graças a muitos dentistas, a muitos cursos que têm esse fundamento da oclusão muito bem estruturado hoje, acabam ensinando e muitos dentistas já hoje em dia já estão fazendo essa parte bem melhor. Mas falta o outro lado. A gente não pode esquecer que a oclusão ela não é só o dente. A oclusão faz parte de um sistema. E o sistema estomatognático, a parte da oclusão dentro desse sistema, envolve muito mais coisas além do dente. E uma das coisas mais importantes, e o único que é ativo em todo esse processo, é a musculatura. E quando a pessoa ignora essa questão fisiológica do paciente, é que muitas vezes acaba tendo os problemas. E daí, se não usar a placa, vai acabar perdendo todo aquele tratamento que acabou de fazer. Só que isso significa o quê? Que também não foi planejado da maneira correta, não foi entendido a real necessidade do paciente. Porque senão, você não reabilita só a oclusão, você não reabilita só a estética, você também reabilita a fisiologia dele. E dessa forma você realmente consegue fazer os seus casos de uma forma que vão ter longevidade sem precisar de uma muleta, sem precisar ficar protegendo. Por quê? Porque você entendeu a necessidade do teu paciente, você enxergou que quase nenhum dentista enxerga, que ele precisa recuperar a dimensão vertical, porque você devolveu o tamanho exato do dente sem limitar por regrinhas que não fazem sentido, que são totalmente empíricas, de levantar 1-2 milímetros no pino incisal ou de ver o primeiro contato prematuro. Não tem nada a ver com isso, não. Você entendeu a real necessidade do teu paciente e você devolveu essa dimensão e estabilizou isso com restaurações que não importa daí nessa situação se vai ser resina ou se vai ser cerâmica. Por quê? Porque o ideal você já fez, que é encontrar essa posição e colocar restaurações que, independente do material, estão suportando posteriormente, com os dentes posteriores, essa dimensão. E com os dentes anteriores você vai dar a relação adequada desses dentes para que possa fazer os movimentos de desoclusão para que esse paciente possa funcionar adequadamente durante a sua oclusão. E para que tudo isso em conjunto não gere estímulos para que essa musculatura dê um comunicado para o cérebro do paciente para querer criar estímulos de apertar ou de ranger, e dessa forma você sim consegue fazer os seus tratamentos com muito mais qualidade, com muito mais longevidade, com menos riscos de fraturas e de falhas precoces, porque finalmente você está devolvendo para o paciente a fisiologia também. Inclusive aqui, ó, o YouTube já separou mais 2 vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar no canal, porque ele sabe que te indica, é só você clicar e ir lá e assistir. Valeu!